sua Bíblia em João Evangelho, João capítulo 1. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, por esta palavra. Nós vamos falar de santidade, da sua vida, do seu testemunho aqui na terra, aleluia, que foi um testemunho que dá prazer da gente ver. Então, meu Pai, Espírito Santo, me ilumina nessa doutrina, em nome de Jesus, amém, igreja? Glória a Deus. Então, João 1, versículo 14, isso. Se você não tem a Bíblia, preste atenção. Aqui, você que está pela primeira vez, como é seu nome? Márcia? E a outra? Seja bem-vinda, tá? Deus te abençoe. A nossa igreja, ela não tem campanha, ela não tem nada disso. A gente estuda apenas a palavra de Deus, tá? Para poder alimentar o nosso espírito e a nossa fé. Então, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, em João, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte, ó. Cadê? Versículo 14. E o Verbo se fez e habitou entre nós, cheio de graça e de quê? E de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo, o que é o Verbo? O Verbo é ação, amém? Verbo quer dizer ação. Aí se diz, pastora, Jesus, o João está falando aqui que no princípio era um Verbo. Quem era o Verbo? Jesus. Mas ele, aqui, ele ainda não tinha se manifestado. Ele manifestou através de Maria, no ventre de Maria. Ele se tornou o Verbo e se fez carne. Então, Jesus não tinha corpo. Agora, quando ele se encarnou, quando ele nasceu de Maria, ele entrou no corpo como nós, um corpo de matéria. Amém? Porque nós somos espírito. Se o espírito sair de mim, eu caio, eu morro. Porque fica só a carcaça. Você não vê o defunto? Fica lá só o corpo. É ou não é? Por quê? Porque o espírito saiu do corpo. Agora, quando Jesus voltar, a gente vai ter o espírito e vai ter o nosso corpo. Perfeito, igual dele. Quando ele ressuscitou com a carne dele, que veio na terra, e com o Espírito Santo. Então nós vamos ser imortal, como ele. Por enquanto a gente é mortal mesmo, a gente morre. Mas vai chegar um dia que você não vai morrer. Glória a Deus, hein? Maravilha, hein? Você viver eternamente, nem se preocupe, não tem morte, não existe morte. Mas você vai estar com Cristo. Amém? Então, pastora, quer dizer que Deus não tem corpo? Até ele nascer de Maria, não, ele não tinha. Ele era profetizado, os profetas profetizavam que Deus ia enviar o filho dele, que Deus ia enviar o Salvador para salvar o povo de Israel. Não é assim? O profeta, ele não falava em evangelho. O profeta não falava em evangelho, ele falava as profecias, amém? O que Deus ia fazer. Então, Jesus veio cumprir a lei. Então, para ele cumprir a lei, por que Jesus veio cumprir a lei? Porque o ser humano não tem capacidade de cumprir a lei. Deus deixou a lei para a gente saber que a gente erra e que a gente precisa de um Salvador. Mas quando Jesus veio, Jesus cumpriu a lei para nós. Então, não adianta a pessoa querer ser santo demais. Não existe isso. A gente é falho, porque a nossa carne é fraca. Mas a gente procura obedecer às leis de Deus e o mandamento do Senhor. Amém? Então, Jesus veio através de Maria, ficou na terra, fez os milagres, ele ressuscitou. E hoje a gente vive na graça pelo Espírito Santo.
Você crê assim? Nós vivemos na graça. Então, se nós vivemos na graça, nós não podemos mais ficar com aquela história que eu tenho que me batizar para aceitar Jesus. Não. Quando Jesus esteve na terra, ele se batizou por você. Amém? Ele se batizou, ele cumpriu a lei. Então, você não precisa fazer mais sacrifício, porque Jesus já fez por você. Senão não adiantava ele vir ao mundo. Ana, se é para cumprir a lei, Jesus não precisava vir. Mas não teve ninguém que cumpriu. Nem Davi, nem Moisés, ninguém. Por mais santo, por mais que sejasse homens de Deus, ninguém cumpriu a lei, só Jesus. Só Jesus, por isso que ele é único. Ele é único, verdadeiro. Não tem outro caminho que você vai chegar a Deus só através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Então, João, ele fala muito do Senhor Jesus aqui. Ele fala, você pode ver que tem 4 evangelhos, né? João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você pode ver que Mateus, Marcos e Lucas, eles falam de milagre, muitos milagres que Jesus fez, mas João, ele fala muito da divindade do Senhor. É o evangelho do amor. Ele fala da força que Jesus é. O milagre é apenas uma consequência, mas o que ele é o que João fala. Eu gosto muito de ler João por isso, porque ele está sempre falando do poder de Jesus, da ressurreição, que ele é o Filho de Deus, né? Ele não fica só dizendo Jesus cura, Jesus liberta, Jesus expulsa demônio, não. Ele fala da divindade do Senhor. Amém? E hoje aqui nós falamos da divindade dele. Hoje aqui. Então, se você abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16, nós vamos ver sobre isso. Colossenses. Vai lá na Bíblia. Acharam? Este é a imagem do Deus visível, o primogênito de toda criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, que principado, que potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Você vê que coisa linda. Tudo foi criado por ele. Deus, Jesus. Jesus é Deus. Amém? Jesus é Deus. Então, ele fala dessa soberania dele, né? Fala da existência do Senhor Jesus como Salvador, como libertador, como ressuscitou, entendeu? Então, João, ele dá muita ênfase à santidade do Senhor Jesus. Por isso que ele é considerado o discípulo do amor, porque ele fala muito do amor de Jesus. Amém? Então, é essa palavra que Deus quer que você entenda. Você tem que adorar o Senhor Jesus, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Tem até hino que fala assim, não porque ele faz, mas porque ele é. Ele é o quê? O Filho de Deus. Ele é o quê? Seu Salvador. Ele é o quê? Seu libertador. Ele é o quê? O seu Pai na fé. Ele é o quê? É o Senhor da glória. É o Senhor da glória. E um dia ele vai surgir no céu. E todos verão a ele. Todos. Então é muito importante você guardar isso. Essa imagem do Senhor Jesus ressuscitado. Ele cumpriu a lei, ele fez todo o sacrifício, ele não tinha pecado, ele se fez pecador por nós. Então nós temos que adorar ao Salvador eterno. Se comemora o Natal, o nascimento de Cristo, o nascimento dele.
Mas a gente não fica adorando o menino Jesus. A gente não fica adorando. Ele já passou por aquilo. Né? Imagina, você tem uma foto sua quando você nasceu. A sua mãe guardou a foto. Ó, filha, você nasceu, olha você aqui. Aí você fica, ai meu Deus, vou adorar minha foto. Não, você já está adulto. Ana, nós só comemoramos o aniversário, cada ano que passa. Ana, e assim nós comemoramos o Natal até Jesus voltar. Aleluia! Até Jesus voltar. Glória a Deus! Comemora mesmo com a sua família o Natal. Porque tem muitos crentes aí que dizem, não, na minha igreja não comemora Natal, não. Natal é do incrédulo. Falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque Jesus nasceu em Belém. Amém? E os magos, quando eles foram receber o Senhor Jesus lá, eles foram ver a profecia cumprida, eles levaram um presente. E é por isso que se dá presente. Amém? Mas tem pessoas que elas são muito fora da palavra de Deus e quer que os outros aceitem o que ela pensa. Não é assim, a gente aceita o que a palavra de Deus diz. Não é o homem. Abra João aí, João 10, 30, 38. João, volta lá no Evangelho. Volta lá, João, capítulo 10, versículo 30 e 38. Olha como ele fala de Jesus. O discípulo João, olha como ele fala. Capítulo 10, versículo 30 e 38. Vamos ler o 30 primeiro. Diz assim, ó. O 30. Acharam? Eu e o Pai somos o quê? Um. Uma vez o discípulo dele chegou para ele e falou, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Deus disse, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Olha, o Espírito Santo, eu vou ensinar uma coisa para você. Aqui a Bíblia não tem a trindade, como a Igreja Católica fala, a trindade, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Primeiro o Pai, que era Deus, veio o Filho, que é Deus também, só que veio em forma de Filho, e o Espírito Santo que habita hoje no nosso meio. É porque a pessoa fala trindade, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. Você quer ver? Quando Jesus estava na terra, quando ele se batizou, veio uma pomba e pousou sobre ele, não é assim? Aquela pomba representava o Espírito Santo. Aí o Pai abriu o céu e falou, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então ali estava o Pai. E o Filho estava na terra, com seu corpo de carne. E o Espírito Santo estava sobre a cabeça dele, porque depois ele ia se manifestar quando Jesus foi embora. Amém? Jesus ressuscitou e hoje ele está no trono, intercedendo por você. Então, quando você quiser uma coisa, você tem que pedir em nome de quem? Jesus. É o nome que tem poder. É o nome que tem poder para salvar a humanidade. É o nome que tem poder para salvar tudo, é Jesus. Esse nome é poderoso. Mas se faz que não me crede nas obras para que possais saber. É isso aí. E eu estou no Pai. Quem falou isso? Jesus. Falou para Filipe, você tem que crer nas minhas obras. Porque está escrito, eu estou aqui na terra para fazer a obra de Deus. Nós estamos aqui na igreja para ouvir a palavra e praticar a palavra de Deus. Então, eu não posso chegar aqui e sair dando tudo para todo mundo. Não, primeiro a gente tem que dar a palavra. Jesus, uma vez, ele atravessou e estava cansado, ele estava do outro lado. Aí perguntaram a ele, Senhor, veio uma multidão ali atravessando. Aí veio a multidão e falou, onde o Senhor estava que a gente estava procurando o Senhor? Aí Jesus disse, vieste aqui não por mim, mas pela comida que pereste e saciaste. Amém? A palavra de Deus tem dois tipos de alimento na nossa vida, é espiritual e físico, que é o nosso corpo. Amém?
Então aqui hoje você está fazendo o quê? Se alimentando espiritualmente. Aleluia. Então, Jesus, ele mostrava toda hora que ele era o Salvador, mas o povo rejeitava. Hoje, nós temos a paz em Cristo Jesus através do Espírito Santo. Jesus não está mais aqui, ele vai voltar, mas o Espírito Santo está. E é ele que te cura, é ele que te dá saúde, é ele que guia a tua vida, teu sentimento, tua tristeza, tua solidão. É Jesus que faz você ficar bom, liberto, curado. Para quê? Para você adorar ele, para você santificar sua vida a ele. Amém? Ele é o Salvador, é ele que nós temos que adorar. Então não adianta você adorar Buda, não sei quem, porque Jesus é o único, é verdadeiro. Amém, igreja? Então Paulo fala aqui, ó. Aí, o que aconteceu? Depois que Jesus ressuscitou, veio o quê? O Evangelho. O Evangelho da graça e da verdade. Então aqui nessa passagem aqui, ó, diz assim, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 1, marquei aqui. A palavra de Deus você tem que estudar no Espírito, senão você não entende. Ó, o Rui Barbosa era um poeta. Ele dizia assim, ó, eu leio todos os livros e entendo, mas quando eu leio a Bíblia eu não entendo nada. Por quê? Porque é o Espírito Santo que clareia você. Nem todo mundo entende, mas através do Espírito Santo você entende. Amém? Então é Tessalonicenses capítulo 1. Vem aqui. Capítulo 1, versículo 5. Diz assim, ó. Acharam? Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Está vendo? O Espírito com letra maiúscula. Toda vez que você vê na Bíblia Espírito com letra maiúscula, é o quê? Espírito Santo de Deus. Então ele diz aqui, ó. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas em sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis, tem sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, qual é o seu procedimento? Qual é o seu procedimento? Como que você tem que se proceder na casa de Deus? Como que você tem que se proceder no seu caminhar, na sua vida? Andando conforme a palavra do Senhor. Você não pode ser um crente rebelde, você não pode ser um crente que briga na rua, você não pode ser um crente que fica xingando palavrão, falando palavrões. Não, você é um crente santo. Amém? Porque as pessoas acham que todos são iguais, nem todos são iguais. Você tem que saber se posicionar diante das pessoas. O que diz aqui a palavra de Deus? Versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós não somente em palavra, mas em poder. Hoje você pode ser curado? Pode. Jesus pode curar você. Hoje, agora, nesse momento. Quando você estiver ouvindo a palavra, Jesus te cura. Aí você vai no médico e o médico diz, a senhora não tem nada, o senhor não tem nada. Toma só esse remédio aí. Por quê? Você não pediu nem a Jesus, mas ele te curou só em você estar aqui louvando a ele. Só em você estar aqui louvando a ele, obedecendo a graça dele, ele te abençoa. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 28, lá no início da Bíblia. Deuteronômio 28. Olha as promessas dele. É lá depois de Número, Levítico. É o último de Moisés aqui. Deuteronômio 28. As bênçãos decorridas da obediência. Quando Deus instituiu a lei para Moisés, ele falou isso para o povo de Israel. Ó.
Acharam? Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, e o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virá sobre ti e te alcançarão todas estas. Mas qual é as bênçãos? Essa aqui, ó. Bendito serás na tua cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas carnes e das tuas ovelhas. Essa promessa aqui foi para o povo de Israel. Eles tinham plantação, eles tinham ovelha, eles tinham criação. Hoje, para nós, é a nova aliança. Amai uns aos outros como eu vos amei. Amém? Jesus falou, amai uns aos outros. E obedecei a minha doutrina. Aí Deus escolheu quem? Deus não escolheu João. Deus não escolheu Mateus. Deus não escolheu Lucas. Deus escolheu quem? Paulo. Paulo foi o apóstolo escolhido para pregar o evangelho. Aí, hoje se fala evangelho da graça e da verdade. Amém? Gálatas 3, 8. Gálatas, dá um pulo aí, Gálatas. Depois de Romanos, Gálatas. A obra de Deus é para você que tem fé. Você não deixa se abalar por nada. Amém, igreja? E Jesus está olhando para você nesta manhã. E está dizendo assim, o meu filho, a minha filha está na minha casa e eu vou abençoar ela. Eu vou abençoar eles. Ó, 3, versículo 8. Gálatas 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Quem primeiro recebeu a bênção da salvação foi quem? Abraão. Ele que recebeu primeiro. Antes da lei, Abraão recebeu a promessa. Que maravilha, né? E Deus falou para ele, ó, em ti abençoarei a terra. Amém? Mas, quando Jesus veio, ressuscitou, ele foi para o céu e ele levantou quem? Paulo, para ensinar para nós, para os gentios que somos nós. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Aí Deus levantou Paulo para pregar para nós, e a gente tem que obedecer até Jesus voltar. Até ele voltar, você tem que obedecer. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Hoje nós temos as boas novas. As boas novas. Hoje você não precisa fazer sacrifício, porque Jesus já fez por você. Amém? Diz assim, ó. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quer dizer isso? Paulo falou, eu não tenho vergonha do Evangelho, mas tem pessoas que têm vergonha de dizer que é da graça. Tem pessoas que gostam de ir para o templo de Salomão, gostam de ir no céu. Mas se a pessoa disser, você qual é a igreja? A minha igreja é lá em Madureira. Qual é o nome dessa igreja? É a Igreja Universo. Ele não chega nem a falar o nome da igreja toda. Não sabe ele que aqui está a glória do Senhor. Aleluia! Aleluia! Não! Querem ir no templo, onde tem muita gente. Se não prega a doutrina da graça, é seita. A doutrina da graça é você santificar sua vida na palavra, nos ensinamentos de Paulo, que é as cartas à igreja. Amém, gente? Em Romanos 3, 20 e 24. Abra aí, volta.
visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É verdade, você sabe que na lei, quando as pessoas estavam na lei, antes de Jesus vir, ele conhecia a lei de Deus, os judeus. Ele conhecia a lei, que não podia roubar, amar o seu pai, sua mãe, não terá outro Deus, amará somente o seu Deus, os 10 mandamentos, entendeu? Então eram os mandamentos. Se ele não cumprisse todos eles, não adiantava nada. Então, a gente sabia que quando você faz uma coisa errada, a criança tem pecado? Não tem. Ela pode fazer o que você tem que ensinar para ela. Porque ela não tem noção que aquilo é pecado. Se você pegar um veneno e dar para uma criança, ela vai comer. Dizer que é uma farofa ali, ela vai comer. Ela não tem maldade, ela não tem pecado. Agora, quando ela cresce, aí você diz, não faz isso que isso é errado. Aí ela já, quando ela faz, ela vai dizer, não é errado. Ela já tem consciência. Então a lei era assim, quando a lei foi estabilizada, para você saber o que é certo e o que é errado. Porque era tudo misturado. Casava irmão com irmão, entendeu? Era uma negação. Então, Deus instituiu a lei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, não adulterarás, entendeu? Aí ninguém cumpriu. Aí Jesus veio, cumpriu, e agora a gente está na graça. Nós somos justificados por Ele. Amém, igreja? E Paulo, ele diz assim, eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu não tenho. E você também não tem que ter vergonha, você tem que falar de Cristo. De Cristo Jesus, aonde você vai falar de Jesus. Jesus é a vida. Você quando falar de Jesus, as pessoas vão dizer, nossa, fulano fala diferente. É, né? Por quê? Porque o Espírito Santo é santo, está em você. Você é uma pessoa santa. Porque você ouve a palavra da graça e da verdade. Você não vai chegar aqui e me encontrar falando de óleo ungido, de bênção, que não sei o que, que eu vou jogar a arruda. Não, você vai ouvir a palavra de Deus, que alimenta a gente. Graças a Deus que eu estou na graça. E você? Amém, igreja? A nossa igreja é pequenininha, mas é cheia de fé. 1 Timóteo 1:11. 1 Timóteo. Essa palavra, ela identifica o Senhor Jesus. Jesus é santo. Segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Quem foi encarregado? Paulo. Você é encarregado hoje de pregar a palavra. Deus está falando para você, você é encarregado de pregar Jesus. Paulo foi encarregado, e ele ainda diz, ai de mim se não fizer. Então você também tem que falar de Cristo, no seu trabalho, na sua vida, morando aonde você estiver. Você é uma pessoa de Deus. Amém, igreja? Nós passamos luta, passamos, mas nós temos um Deus que cuida da gente. Ele não deixa você em vão. Jesus, ele é tudo na nossa vida. E se você não tiver com Ele, em Cristo, você não vai aguentar o tranco que está por aí. Tem muitas igrejas. Agora a doutrina é a epístola de Paulo. Tem que pregar a epístola, tem que pregar a doutrina. Nós não passamos mais por batismo, nada disso, nós estamos em outro setor. Amém? Então, você não sente paz? Eu sinto paz no meu coração. Com todos os problemas que eu tenho paz. Você tem paz? Pergunta a ela, você tem paz? Tem muitos crentes que não têm paz, não. Tem muitos por aí que não tem paz, não, meu irmão. Não tem paz. Porque ele já deixou de lado, ele criou um evangelho que é só água e açúcar. Ele não cresce na graça. Você tem que crescer na graça. Quando a gente fala para você vir no culto, é para você vir de culto em culto que você vai aprendendo.
Quando eu comecei a ouvir a graça, aquilo que eu aprendi errado, eu fui deixando de lado. E o Espírito Santo foi me formando o caráter. Amém? Você vai se formando. E Jesus pede que você fale dele. Ele está voltando. Ele está voltando. E as pessoas não têm nem aí, ó. Zomba dele no carnaval. Ah, não, zomba de Jesus. Mas um dia ele vai voltar. Você está preparado? Se Jesus voltar agora, você está preparado? Quem está, diga eu estou. Amém! Glória a Deus. Gostei de ver a fé de vocês, hein? O povo da Igreja Universo de Cristo é um povo de fé. Por isso que a gente estuda a fé. E você não sabe a luta que a gente tem. Porque a gente quer pregar o certo. Eu não quero que você venha na igreja e seja enganado. Eu quero que você seja uma pessoa de Deus, edificada na palavra. Paulo diz assim, não quero que sejais ignorante. Amém? Então você tem que ser uma pessoa espiritual dentro da palavra. E Deus vai honrar você. Deus vai honrar a tua família. Esse ano, Deus vai honrar a tua família. As bênçãos que você está pedindo vai chegar. Nós estamos no final do ano. Talvez você orou o ano inteiro. Você diz, pastor, eu orei o ano inteiro, ainda não chegou minha bênção. Deus sabe o tempo. Deus sabe o tempo de te abençoar. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Não deixe que nada venha te culpar. Não se sinta culpado. Meu Deus, eu fiz isso aqui errado. Não. Você está na graça do Senhor. Deus fala assim, se você errar, você diz, Senhor, eu acho que não está certo isso, mas eu não vou praticar mais. Então Deus abençoa você. Você só não pode dizer, não, eu vou fazer uma campanha aqui para Deus me perdoar, e tu começa a perdoar, e você fica nesse vício, nunca cresce, fica sempre no vício. Deus não quer isso, Ele quer que você seja uma pessoa grata. Onde você passa, você traz a paz. Amém? Você abençoa a tua casa. Você abençoa teu marido, você abençoa a tua esposa. Você abençoa seus filhos só com a presença de Deus na tua casa. Você pode ver quando chega a sua família, vai reunir o Natal agora, todo mundo na mesa. Você está ali, você vai abençoando. Meu Pai, abençoa minha família, abençoa meus filhos. É ou não? E Jesus vai só... Ele se sente feliz, porque você está na graça. Eu aprendi isso aqui nesse altar. E aqui nesse altar, você tem que subir aqui. Quando eu chamo uma pessoa para subir aqui, é o Espírito Santo que manda. Eu não posso chegar com qualquer pessoa e dizer, sobe aqui e faça essa oração. Não pode. Tem que ser na direção de Deus. Amém? A pessoa vem porque ela é da graça. Ela está na mesma fé, ela está no mesmo caminho. Então, meu irmão, fica com Cristo. Ele morreu na cruz, ele se encarnou, era o princípio, era o verbo, e o verbo se fez carne. Ele passou por aqui, está no trono, E hoje, ele está contemplando você aqui, contemplando o coração. Quando a bispa estava no hospital, ela disse para mim, Lu, eu não sei mais o que fazer. Eu sei que eu estou preparada para tudo que Deus quiser para mim. Aí, ela escutou um hino e ligou para mim e falou, Lu, eu quero que você fale para o Alexandre cantar esse hino e ensine a minha igreja. Quando ela me mandou, nossa mãe, eu chorava pra caramba. Porque dizia assim, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei, como é que é? Único, né? Único, tu és incomparável, né? A minha vida, o meu coração. Não cabe outro, tudo que eu tenho, né? Tudo que eu tenho, sou, é tudo Deus. Aí ela disse assim,
Eu quero que você cante esse hino com a minha igreja. E toda vez que você cantar, você vai lembrar de mim. Ah, menina, eu caí no chão. Palavra dura, né? Eu disse, não, que é isso? Você vai voltar. Ela, eu estou preparada para tudo, meu. Eu não sei mais o que fazer. Teu perfume habita em mim, não é assim? Como é que é, Alexandre? Vem aqui cantar esse hino. Vamos cantar e falar, lembrar dela. Eu não tenho mais o que fazer. Você tem o que fazer? Você só tem Jesus, não tem? Ele não é único.